Fala minha rapaziadinha, beleza? Kim aqui e hoje eu vou mostrar pra vocês como eu fiz uma das minhas tracks do meu último EP, You. Abri uma enquete no meu perfil e na Hub e a track mais votada foi a Looking For You, então bora! Então vamos lá, esse aqui é o projeto, né? Como vocês podem ver, ela tá a 125 BPM, tem mais ou menos uns 40 canais assim, não é um projeto muito grande, sabe? Tá tudo bonitinho em seu grupo e tal, nomeado bonitinho. Geralmente eu nomeio tudo depois da track estar 100% pronta. Às vezes o meu projeto acaba ficando muito bagunçado por isso, mas é porque eu vou meio que só tacando ideia, testando várias paradas e depois eu organizo tudinho. Então bora lá. Começando aqui pelo kick, sabe? Nada muito especial nele, um kick normal. Então é isso, kick básico, sem nada muito especial nele. Tem o utility para deixar tudo abaixo de 200 Hz em mono. Essa ideia começou com dois vocais que eu achei no Splice. Primeiro eu achei esse, que deu o nome da track, né? E depois eu achei esse. Esse aqui tá 2 semitons para baixo. Ó, se eu voltar ele, ele fica assim. Eu acho que no outro... desci um semitom para ele encaixar. Aí foi isso, basicamente. Eu achei esses dois vocais e joguei no projeto e comecei a desenvolver o groove. Lembro que eu comecei primeiro fazendo a bateria, né, aqui a gente tem o kick, junto com a bateria inteira, né, vamos ver. Esse som que você ouve atrás, que parece tipo meio que um som elétrico, um choquezinho assim, nada mais nada menos é uma Perk com Spectral Resonator. Pra quem sabe aí, eu sempre uso isso aqui nas minhas tracks. Aí basicamente eu joguei ele lá e joguei um LFO para ficar modulando o decay, né? E ele sozinho fica assim, ó. Aí basicamente é isso. Fiz isso em outra perk também, ó, nesse aqui. Esse aqui, ele já tem dois LFOs modulando o Dry Wet do Spectral Resonator e também o Decay. Aí depois temos mais dois LFOs e o Erosion. Vou solar aqui para vocês ouvirem. Vou desligar o Spectral Resonator e deixar só o Erosion ligado, ó. Entendeu? Aí ele dá esse... Parece meio que um phaser. Então, aqui temos o grupo de clap, sabe? Nada muito especial. E juntei os dois, assim, que eu achei que soava legal e foi isso. Depois aqui temos vários hats. Talvez não precisava de tanto hat assim, mas eu fui jogando e eu fui sentindo certa diferença no som, né, que tava ficando e eu deixei, sabe? Primeiro temos o hat 1/8 aqui. Depois o hat no contra normal. Outro hat no contra. Esse com o pan mais para a esquerda. Um hat mais aberto, né, para dar uma variada em certas partes. E um hat bem aberto para dar mais uma variada na bateria, né? Então aqui, por último, dos milhões de hats que tem aqui nesse projeto, a gente tem um tambourine. Aqui tá escrito hat, mas eu acho que eu senti mais como se fosse um tambourine, sabe? Dá um brilhinho assim. Aí, tudo junto, a bateria fica assim.
Depois que eu terminei a bateria, eu já fui desenvolver o bass. Demorou um pouquinho para chegar nesse bass. Eu achei esse timbre primeiro e já decidi, pô, esse timbre aqui tá encaixando legal, gostei do jeito que ele funcionou com o vocal, mas eu tava querendo acertar as notas ainda, sabe? Porque como eu tenho uns synths, né, variando as notas, eu quis manter o baixo simples. Basicamente ele só toca a nota Mi e tem uma variação no final, como se fosse uma viradinha, ele sobe para Ré, né? Ele sobe uma oitava e toca Ré. Basicamente o bass ficou assim. Aí basicamente, né, o synth que eu usei para fazer o baixo foi o Mini V3 da Arturia. Ele é uma releitura do Mini Moog, sabe? Eu uso muito ele é muito bom. Tem uns timbres de baixo muito muito perfeito assim. Aí é isso, eu achei esse preset aqui que eu curti, dei uma leve modificada nele, no cutoff e tal. Ele ficou assim. De processamento não tem muito. De novo, o utility aqui deixando tudo abaixo de 200 Hz em mono. E o LFO2 aqui como sidechain. E o Endless Smile, né, para esses momentos de transição ou de build-up. Eu gosto de usar bastante esse plugin aqui. Achei ele muito bom para usar na hora de uma build-up ou de uma virada assim, para dar uma complementada com os efeitos. Basicamente, no segundo build-up ele fica assim, ó. É isso. Quando eu cheguei nesse groove, entre kick, bass e bateria, já tinha certeza do rumo que a track ia tomar, sabe? Aí foi isso aqui, ó, basicamente. Aí quando eu estabeleci isso aqui, eu já tava em pé, dançando, sabe? Ouvindo a música e tal, e sei lá, fiquei acho que uns 15 minutos, assim, uns 20 minutos, sei lá quanto tempo. Só ouvindo o groove e meio que deixando ela meio que falar pra mim o que ela quer, tá ligado? Aí agora junto com o vocal, ele ficou assim, ó. Aí temos o grupo dos synths, né? A gente tem esse primeiro synth aqui, né? Mas só tem um reverb nele aqui a mais, que eu achei que estava precisando. E para complementar, né, eu deixei esse outro synth aqui. Um tá com o pan para a esquerda e o outro tá com o pan para a direita. O da direita é esse aqui. Entendeu? Um som meio, sei lá, de jogo, parece assim, sabe? E os dois juntos ficam assim, ó. Aí, para as transições também, no mesmo grupo, basicamente, o que eu fiz foi, eu peguei esse primeiro synth daqui de cima, né? Dupliquei o canal para ele ficar exatamente do jeito que ele toca, né? Aí, esse reverb que ele já tem, joguei o dry wet lá em cima e o decay também. Eu também mexi um pouco no filtro de entrada aqui para cortar um pouco os graves, sabe? E eu mexi também no pan dele para deixar ele mais no centro, para você ouvir dos dois lados ele meio que puxando essa transição. Aí depois disso eu dei um freeze e flatten. Aí basicamente venho aqui, corto ele, aperto o R e dou um reverse sample. Ele fica assim. Aí agora temos esse lead aqui, que também é do Mini V3. Ó, aqui o nome do preset dele, Perfect. Eu achei ele perfeito para essa track. Ó, basicamente ele é como se fosse uma conversa, sabe? O bass toca um pouco, aí ele dá ele meio que fala alguma coisa. Ó.
sabe? Na verdade, ele toca junto com o bass, né? Basicamente, ele só toca essa nota, ele faz isso a track inteira, sabe? Nada muito complexo, entendeu? E ele fica assim. Aí, beleza. No primeiro drop entra outro synth, esse 303 Morpher, é o Jupe 8. E o nome do preset é esse, 303 Morpher. Deixa eu até salvar, porque eu gosto bastante desse preset. Basicamente, é aqui que começa a conversa entre os dois. Eles tocam a mesma nota, porém, o 303 Morpher, esse aqui, ele já tá com efeito e também ele já tá com o arpeggiator ligado. É só desligar o arpeggiator e ele vai ficar... Entendeu? Aí ele vai tocar o sequenciador dele, mas aí eu deixei o arpeggiator ligado, ele vai tocar assim. Entendeu? Bem da hora, curti pra caramba esse timbre. Ele tá assim, ó. Aí, ó, os dois juntos ficam assim, ó. Meio que um fala e o outro responde. Aí por último temos o 90s House Rave. Esse aqui do começo. Eu dupliquei o canal e queria usar ele como um synth. Como você pode ver, os dois leads de cima, muito simples, tocam a mesma nota, a mesma coisa a música inteira, né? E o único que tem uma melodia mais diferenciada é esse de baixo. Só que tudo junto, eu acho que um complementa o outro, sabe? Um meio que... um toca, deixa espaço para o outro, e depois toca de novo, e deixa espaço para outro synth. Ou seja, tem uma conversa bem legal entre esses três leads. E ficou assim, ó. Agora, falando um pouco sobre arranjo, né? Você vê que tem, basicamente, ele tem um break bem curto aqui antes de entrar o bass, no começo da música. Depois ele fica, basicamente, 32 compassos aqui, né? Ali, tocando e introduzindo elemento. Depois ele dá uma respirada, né? De 8 compassos e dropa com os synths novos. Aí é isso, né? Eu quis usar muito isso de fazer um contraste, sabe? De tá um groove, tá bem groovado e do nada usar os próprios elementos da track, tipo o vocal, para fazer uma transição para algo que dá uma respirada na música e depois ele volta com tudo, sabe? Dando aquela porrada e... Tá ligado? Basicamente, esse segundo drop, no começo da música eu já tinha estabelecido que ele ia dropar só kick, bass e vocal, sabe? Só. Pra dar... porque, sei lá, eu gostei muito desse vocal, aí eu falei, não, vai ser desse jeito. A build-up mais ou menos começa aqui. Eu basicamente mesclei os dois vocais, né? Loopei o vocal um pouco antes do outro entrar. Essa parte do... Achei que ficou bem legal, meio que foi dando uma palhinha do vocal que ia vir no drop, né? Aqui ele vem criando bastante energia, né, com o vocal, diferente da primeira build-up. A transição entre a build-up e o drop, ele tem um clap, né? Ou seja, ele tem um silêncio que basicamente corta o build-up e depois solta o drop. Aqui, basicamente, eu puxei o máximo, né? Eu tirei o máximo de grave possível, chegando perto do drop, para ele já entrar com uma porrada assim, junto com o vocal, sabe? Então eu gostei bastante do contraste que deu com o vocal e também o kick e o bass. Então daí ele vem aqui puxando, ó. Aí depois dessa parte eu já volto com esse pad, né? Meio que sinalizando que a track tá acabando, a track vai começando a cair, né? Aí ele fica assim.
Então é isso, rapaziadinha, foi assim que eu fiz o Looking For You. Se você ainda não ouviu o EP, vá ouvir, tem uma outra track também chamada I Don't Know You, tá muito braba também por sinal. E é isso. Tamo junto. Valeu.